nas crises, né, que surgem as maiores oportunidades. E, mais uma vez, está sendo comprovado. Agora, infelizmente, as pessoas se retraem, né, o behavior, né, o comportamento humano, ele é muito mais de você se proteger, né, do que você atacar. Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, você ouvinte do Invista com Thiago, mais uma edição deste podcast, onde o Lucas Goldstein está na companhia de Thiago Reis, fundador da Suno Research. Olá, Thiago. Tudo bom, pessoal? É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, com você, Lucas. E hoje temos dois convidados aqui. Temos o Rodrigo, que trabalha comigo aqui na Suno, nosso analista de Small Caps, e tem o Werner, que é gestor da Trígono, e posso falar que é uma das maiores autoridades Small Caps do Brasil? Posso falar assim, né? Bom, temos bastante tempo de experiência. Em Small Caps, quantos anos? Small Caps são 13 anos, né? Mas nós tivemos no passado $1 bilhão, né, em Small Caps. Né? Na gestão de Small Caps, então talvez um dos maiores gestores de Small Caps, mas com 13 anos já especificamente na gestão de Small Caps. Então, temos uma boa experiência aqui nesse nicho. Vamos dar também um oi para o Rodrigo Weinberg, nosso colega analista CNPI de Small Caps. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal. Werner, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Antes de chegarmos ao assunto Small Caps, eu queria saber do Werner, né? Quem é o Werner e o Werner Roger e como começou a história da Trígono? Lucas, o Werner gestor já na Trígono pouco mais de 3 anos, né, quando nós constituímos a empresa, mas já com 38 anos no mercado financeiro. Foram 9 anos no Chase, depois 15 anos no Citi, uma parte em Corporate, uma parte no Sell-Side, uma parte na Asset. Montei a área de crédito na Asset do Citi. 2 anos na Western Asset, né, que comprou, a Legmeso comprou a divisão de gestão de recursos da Citibank, e a Western era a renda fixa onde eu estava. Depois foram mais 9 anos na Victoire, né, das investimentos, como um dos sócios fundadores, e há 3 anos, né, responsável pela estratégia Small Cap, ou pelas todas as estratégias, né, do Small Caps na Trígono, como o CIO, né, ou como gestor, e também como um dos sócios fundadores, junto com o Frederico Mesnick, colega meu, né, como estagiário no Chase em 89. Nos conhecemos há mais de 30 anos, então um longo relacionamento pessoal com o Frederico. Então, resumidamente, essa minha história é bem rápida, mas assim, em Asset já são 23 anos, né, dos quais os últimos 13 em Small Caps. O que te atraiu para esse ramo? O que tem na Small Caps que você gosta de trabalhar? Bom, eu já sou um investidor em bolsa, né, há 37 anos, e depois como pessoa física, depois como profissional, e fui percebendo, né, nessa minha longa, digamos, jornada como investidor, depois como gestor, e também minha vida corporativa, né, que eu digo, se for minha outra vida, foram 25 anos como analista, depois como diretor nas corporações Chase, Citi e Western, com as maiores empresas do Brasil. Então, nós conhecemos Petrobras, Vale, os grandes bancos, Eletrobras, BNDES. Então, nós temos uma vida pregressa de grandes empresas e a mais recente, né, como gestor de Small Caps. Então, eu percebi que realmente os grandes ganhos, as grandes oportunidades estão em Small Caps, porque as grandes empresas já são bem cobertas, já são mais precificadas, e em Small Caps que surgem as melhores oportunidades. E na minha vida como investidor, realmente foi onde tive os melhores resultados, né, sempre Small Caps. Então, basicamente, são vários motivos, mas o que me levou na Trígono a gente focar em Small Caps foi justamente essa percepção, né, de melhores oportunidades, e também comparando com as outras empresas. Você conhece Small Caps? Não, eu conheço também as grandes corporações. Então, quando a gente compara, você tem uma base de comparação, e nós percebemos que Small Caps trouxeram melhores resultados e onde estão as boas oportunidades, ou as melhores oportunidades. Rodrigo, conta pra gente rapidinho o que é Small Cap, para quem ainda não conhece. Então, em linhas gerais, Small Caps são aquelas empresas com a menor capitalização, por isso o nome vem de Caps, né, que são o valor de mercado aí das ações avaliadas na bolsa. Então, a gente divide isso aí em alguns segmentos, e Small Caps estariam ali
na faixa inferior, né? E a gente pode discutir aí onde que começa small caps, onde que termina, né? Mas em linhas gerais, esse conceito aqui, quem define também microcaps, nanocaps, acho que aqui no Brasil não é tão comum isso, né? Até porque não tem mercado suficiente, né? Mas, em resumo, é isso. Em geral, também são empresas, né, de menor porte também, acompanhando aí o seu valor da empresa como um todo. Não estamos falando aqui de valuation. Mas você falou que não tem mercado ainda, né? Ainda. Werner, você vê que A gente fala isso pode acontecer. Microcaps, nanocaps, né? Você comprar uma empresa aqui, tem pouca coisa. O Werner, que conhece mais ele. A gente, quando começou a Trígono, né, nós definimos o nosso nicho, né? Então, como o Rodrigo falou, o small caps é muito genérico. Nós pesquisamos, né, em várias fontes. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a mediana, como é muito amplo, né, a maior e menor, então pegamos uma mediana, deu mais ou menos 1,3 bilhões de dólares, né, no MSCI. Quando você pega o mercado global de small caps, né, que já é um mercado mais amplo, né, e aí chegamos à média de 1,3 bilhões de dólares. Então, muito parecido, a mediana americana com a média mundial. Então, nós definimos na Trígono esse 1,3 bi, na época o dólar estava a R$4, então nós definimos small caps para nós, empresas com valor de mercado abaixo de 5 bilhões, né, para buscar as empresas, digamos, menor valor de mercado. E também outro critério que nós definimos é liquidez. Então, as corretoras não se interessam pelas empresas de menor liquidez. Conversando com as corretoras, não, a gente quer empresa com mais de 10 milhões por dia. Então, nós definimos né, um ou outro critério, abaixo de 10 milhões por dia, né, liquidez média, ou valor de mercado abaixo de 5 bi. Hoje em dia, nós estamos revisando esse critério, a liquidez melhorou, né, o dólar, né, ele aumentou de valor. Então, até o final do ano, nós vamos estar definindo entre 7 e 8 bilhões, né, como small caps, e a liquidez possivelmente para 15 milhões. Então, nós vamos procurar um novo nome para entrar na carteira de small caps, ele tem que estar inserido nesses dois critérios. Não que não seja empresas com valor maior, não seja small caps. Então, a bolsa tem um critério diferente, né? Mas o Rodrigo bem afirmou, são realmente definições. Esse é o nosso critério. Até nesse critério, acho que a JSL, então, ela estaria chamada de small caps, apesar de ser a maior empresa, né, de logística do Brasil. Quando a gente comprou, né, que é hoje a Simpar, mas Júlio Simões, ela tinha um valor de 1,7 bilhões de reais. Né? E aí agora, se a gente fosse começar hoje, né, vou comprar uma posição nova, aí assim a gente vai vamos nos orientar por esse valor de mercado. São Martinho é outra empresa que estaria já no valor acima, né, liquidez também, mas na época elas estavam dentro do critério de small caps. Então, assim, para inserir um nome novo, nós vamos olhar esses critérios. E quem já está, não vou vender porque, enquanto tiver valor, vai permanecer nas carteiras. Percebi que o valor de mercado é um critério interessante. Na opinião de vocês, dividendos, existem outros fatores que importam para o investidor small caps? Na Trígono, nós temos, digamos, justamente o nosso nome, né, que é um triângulo equilátero, né, os três vértices são o mesmo ângulo, os lados são iguais. Então, nós definimos, né, o alvo como empresas de menor valor, small caps, e o valor delas, que a gente usa uma ferramenta chamada-se o valor econômico adicionado, né, EVA em inglês. Então, esse é um critério para selecionar as empresas. Né? Aí, outro critério é os dividendos, né? A gente sempre busca empresas boas pagadoras de dividendos, exceto aquelas que estão crescendo como a Júlio Simões. A empresa que cresce muito, Schultz é outra empresa, distribui menos dividendos. E o terceiro critério é a famosa, né, que é moda, mas para nós não é moda, a gente começou já com esse critério, que é o ESG, né, são os respeito, questões ambientais, sociais, também de governança. Então, isso são os nossos três, digamos, vértices, né, que fazem a nossa seleção de empresas, né, usando o EVA como uma metodologia de avaliação. E dividendos, sim, nós temos vários estudos, inclusive, que foi feito pelo MSCI, que no mundo, mais ou menos no prazo de 25 anos, 2/3 do retorno das ações vem de dividendos, não de ganho de capital. Né? Então, isso é um estudo bastante amplo, né? Tem vários estudos a respeito. Então, o dividendos me permite a capitalização, né, dos dividendos recebidos investindo em mais ações, independe das oscilações da bolsa. Se a bolsa cair, pelo menos você tem dividendos. Se a bolsa cai, você compra mais ações, um valor menor, isso gera um efeito, né, de capitalização, um efeito cascata, né, que aumenta a quantidade de ações sem colocar dinheiro. Então, assim, independente de ser large, small ou dividendos, né, o dividendos é sempre, para nós, um fator muito importante na escolha
e na valorização a longo prazo das ações. Você, então, quando olha uma small cap, se você tivesse que ponderar, você olharia mais os dividendos, de certa forma, o múltiplo, ou o potencial de crescimento? Nós temos o nosso fundo small caps, né, o flagship, que é o nosso, digamos, principal produto. Nós olhamos, o primeiro critério é potencial de valorização, né? Nós temos um outro fundo, que chama-se Delphos Dividendos, que ele também é 100% small caps, mas nesse caso a gente privilegia mais os dividendos, principalmente o futuro. Logicamente, o passado é importante, mas nós estamos muito mais interessados no futuro do que no passado, porque é o futuro que vai, né, proporcionar esse retorno. E nós temos um outro produto, carteira livre, que chama-se Verbier, que ele é como seria um all cap, né, ele não importa, digamos, o tamanho da empresa, mas no final das contas a gente acaba caindo, né, nas small caps, e ele é mais concentrado e ainda com mais micro caps, empresas menores, né, e mais que também observam a questão de dividendos. Então, são 3 produtos, os 3 olhando os mesmos fatores, mas com ponderação diferente, sendo que o dividendos, né, o Delphos dividendos é o que tem maior ponderação em relação aos dividendos. Você acha que no Brasil as nossas small caps são um pouco diferentes das small caps lá de fora? Porque quando a gente fala de small caps lá fora, a gente fala de empresas de crescimento, assim, empresas jovens com muito crescimento e que se listaram cedo. Às vezes a minha impressão é que muitas small caps nossas são empresas que, infelizmente, não tracionaram e acabaram ficando pequenas na bolsa e não necessariamente empresas que fizeram IPO e que estão indo atrás de crescer e gerar valor para o seu acionista. Você acha que o perfil da small cap média brasileira é um pouco diferente da small cap média americana? Eu acho que o americano ele tem mais essa questão, né, de crescimento, né, que eles chamam de growth, e aí realmente small caps, mais fácil você crescer uma empresa menor do que uma grande petrolífera, uma grande empresa de eletricidade, né? Você precisa de muito mais capital, você tem muito mais disputa por mercado, né, a questão de preço também, você tem são grandes empresas disputando o mesmo mercado. Eu vou dar um exemplo, né, bem clássico, que todo mundo fala, que Magazine Luiza, né, que há 6 anos atrás ela nem era microcap, né, uma empresa, valor aí de 300 milhões, né, hoje seria 60 milhões de dólares, uma empresa praticamente ninguém olhava pelo tamanho dela. Outra empresa que eu acompanho já há bastante tempo, quase 30 anos, que é a WEG. A WEG era uma típica small caps, né? Então você pega aí hoje as 2 empresas com valor maior do que Bradesco, né? E eram small caps até recentemente, né? Tem gente até que faz WEG small caps. Logicamente, já não é mais, mas ainda ficou com aquele... Não, WEG small caps. E nós temos outros exemplos, né, de empresas que eram small caps e nós acreditamos que vão se transformar em empresas grandes. Exemplo, aí a Júlio Simões é um grande grupo logístico. Daqui a 10 anos nós vamos ver o tamanho dessa empresa, o valor de mercado, e hoje é uma típica small caps. Então, ao longo do tempo, né, as empresas vão mudando de patamar, né, e empresas que eram grandes e hoje viraram small caps. Por exemplo, Paranapanema, né, na década de 80, 90, era a empresa mais negociada em bolsa, era, né, a grande vedete. E hoje é quase que uma microcap. Também empresas grandes perdem valor, né, vão perdendo valor de mercado, encolhendo. Então, você tem os 2 caminhos, né, empresas que crescem e as empresas que diminuem. Então, mas eu acho que no Brasil existem também small caps de todo tipo. Aquelas empresas que não crescem, pagam muito dividendos, por exemplo, Metal Leve, é uma grande pagadora de dividendos, mas o crescimento dela é limitado, a não ser que ela faça alguma aquisição. Empresas que crescem muito rapidamente, nós vimos agora o caso da Lynx, né, alvo aí de aquisição, várias empresas pequenas que vão crescendo rapidamente, também acabam passando por fusões, aquisições, isso permite mudar de patamar também através dessas. Tupi, outro exemplo, né, que está fazendo uma nova aquisição, dobrando de tamanho, né, já fez uma aquisição no México importante. Também, né, valendo aí, quanto 6 bi, agora subiu um pouco, né, então a joia deles aí, a rede de fibra, né, todas as torres, mas também era uma empresa que o projeto era ser a maior tele do Brasil e o projeto não deu certo, teve uma série de fatores, né, então também não é garantia que empresa grande é investimento seguro, né, acho que tem essa concepção errada de muitos investidores, pessoal que está começando, quem comprou Petrobras também, antes aí do escândalo de corrupção, Odebrecht, tem diversos exemplos, enquanto que essas empresas pequenas, às vezes o pessoal acha que é empresa frágil financeira, ou que é para
extorquir ali, roubar o minoritário e não necessariamente, né? Então, acho que o tamanho não é documento, né? Sim, a gente tem um tamanho de valor de mercado, mas eu vou citar aqui, por exemplo, grupos siderúrgicos, como CSN e os Minas. Como é que é empresa pequena? São gigantes, empresas gigantescas, né? Mas hoje são small caps pelo valor de mercado. Mas não significa que são empresas pequenas, né? Pela receita, pela dimensão do negócio, nos investimentos. Não tem esse conceito de, puxa vida, empresa pequena, small caps. Não, nós temos grandes empresas, por exemplo, Uzi Minas, que hoje ela seria classificada como small caps. Mesma coisa CSN. Mas já foram no passado empresas assim que eram empresas quase que blue chips, né? Empresas nobres, dentro dos segmentos de cirurgia, mas o tempo vai, digamos, qualificando, vai mudando, né? O que hoje é uma situação negativa, amanhã pode ser positiva e vice-versa, né? Grandes líderes hoje, amanhã não garante que estarão como líderes, mas talvez empresas tentando sobreviver apenas, né? Como várias empresas se encontram nessa situação. De sobrevivência e não de crescimento. E também não necessariamente são empresas jovens, né? A maioria acho que são empresas aí com décadas de atuação no ramo, algumas como market share relevante, né? A gente falou da Kepler Weber, a Ferbasa também, né? Líder aí de ferroligas no Brasil, que tem, enfim, você conhece aí toda a história, aliás, recomendo aí quem não lê a última carta de Ferbasa ali, é muito boa. E outras empresas também, né? Tupi e Shoes também, história muito, muito longa, enfim, né, que são empresas que estão saindo agora aí ao mercado, né, e que empresas jovens como uma startup de garagem, né, tem que essa distinção aí também. Nós temos algumas empresas centenárias na Bolsa, Alpargatas é um caso, né, a Kepler caminhando, a Tupi caminhando, a Hering é outra empresa quase centenária também, então são vários casos de empresas que realmente quase que, né, mais de 100 anos, né, que é um feito histórico, sobrevivência de 100 anos ainda estarem sendo negociadas, né, e ainda com, digamos, uma boa qualidade, né, empresas muito, muito bem geridas. Da mesma forma que podem ter empresas grandes com problemas sérios de gestão, empresas desse grupo small caps que são geridas por famílias, que possuem um trato bem conservador com as suas finanças, conseguem dar exemplos disso? Acho que o fato de ser grande ou pequena, né, a gestão ela é indiferente. Nós temos excelentes gestões em empresas pequenas e péssimas gestões e vice-versa. Por exemplo, Petrobras, uma empresa gigante com conselho de administração, ela teve uma péssima gestão. Então, assim, a questão de gestão independe do tamanho e, por exemplo, acho que o caso clássico aqui é a WEG, né, que para mim assim, é um padrão de governança, de gestão de empresa, né, e era uma empresa pequena. Eu lembro, assim, quando ela comprou uma empresa chamada-se Trafo, né? Trafo fazia transformadores, era uma empresa aí que faturava menos de 100 milhões. Então, hoje se transformou num grande negócio da WEG, né? Uma empresa que foi comprada, né? E justamente várias aquisições que a WEG fez, né? Foram evoluindo, crescendo, né? Inclusive em outros países. Então, acho que a gestão é fundamental no longo prazo, independe do tamanho da companhia, né? Grandes empresas com má gestão e pequenas empresas com excelente gestão. Então, todas as combinações são possíveis. Eu também gosto, sim, de empresas com um controlador ali que detém um interesse, né, nos dividendos, em oferir essa renda, como é o caso da Ferbasa via fundação e outras empresas aí com a família fundadora e que manter esse patrimônio aí há décadas na família e quer manter isso para a sucessão também, já vai organizando um processo de sucessão e geralmente tem uma visão de longo prazo, um conservadorismo financeiro, e que eu acho que é um ativo bem importante também aqui no Brasil, né? Então... Eu tenho, assim, eu gosto de empresa de dono, por exemplo, citando aqui a Exetec, Trisul, Cirela, MRV, a empresa do setor, e as outras, as corporações que eram tocadas por executivos, né, que no fim ganharam seus bônus, venderam suas ações, caíram fora, e são empresas que acabaram ficando na mão de executivos, mas sem o dono, né, que tem uma família que vai olhar no longo prazo. Então, acho que a questão de dono, né, que olha a companhia na perpetuidade, não aquele momento, puxa vida, eu vou maximizar o retorno de curto prazo. Foi exemplo lá em 2007, 2006, das imobiliárias, construtoras, não, é VGV, só que depois não tinha capital de giro, não tinha condição de você entregar aquele crescimento que eles prometiam. Então, as ações valorizaram no primeiro momento, eles receberam seus stock options, suas ações, venderam
foram embora e deixaram a bomba, né, que várias empresas aí, né, vários casos que estão até hoje aí tentando sobreviver, porque os executivos foram embora e os donos saíram no IPO. Então, esse é outro problema. IPOs é onde os fundos de private equity eles saem, né, ou mesmo empresas que têm donos saem, ficam executivos, que muitas vezes eles vamos ter uma proximidade muito grande com conselheiros, né, quase que uma amizade, aí conselheiro executivo junto é um perigo. Se você não tiver um terceiro, né, e os minoritários não vão para a assembleia, não se interessam, já ficam na mão aí de gestores, digamos, das empresas, né, e dos conselheiros. E aí, realmente, a empresa fica totalmente largada, sem nenhum, digamos, norte e longo prazo. Mas é mais assim, maximizar o curto prazo. Eu quero saber, Weinberg, Werner e Weinberg, qual foi o principal case da carreira de vocês? Tem alguma empresa que vocês se recordam até hoje do bom resultado que deu? Até o Rodrigo citou aqui, né, a Ferbasa. Nós escrevemos uma resenha, né, uma carta, contando a história da Ferbasa, a minha história, quando ela se cruza com a Ferbasa, inclusive o início da minha carreira profissional e como investidor, e depois, no final, né, nós mostramos lá que desde o plano real, se não me engano, até agosto de 2020, esse ano, foi a ação que mais se valorizou na Bolsa, foi 29.000%, né, desde o plano real. Então, eu, né, acompanho essa empresa desde 83, até conto como é que foi o conhecimento dessa empresa, então, para mim, foi marcante, né, nós sempre tivemos nas nossas carteiras, né, nos nossos fundos, e até hoje é uma posição muito importante. Somos o maior investidor da Ferbasa após a fundação que a controla, a Fundação José de Carvalho. Também contamos a história do Dr. Carvalho, né, assim como ele era chamado, a história da fundação, né, o seu legado. Então, acho que é muito interessante as pessoas conhecerem a história, né, que é quase que ímpar no Brasil, né, tem outras histórias parecidas, como o Bradesco, né, com seu fundador, também a Fundação Salvador Arena, né, da termomecânica, mas são poucos casos no Brasil, ao contrário, nos Estados Unidos, que tem as endowments, os grandes homens, como Dupont, Paul Getty, Rockefeller, Carnegie, o Vanderbilt, que são exemplos, né, de grandes empresários que depois deixaram um legado nas suas fundações. E Ferbasa é um caso parecido, né, que quem não leu, não conhece, acho que é interessante olhar nosso site, né, e aprender um pouco sobre essa história mesmo, né, que eu tenho um legado, né, basicamente a educação, né, a filantropia voltada para a educação. E o Weinberg, o que você tem de um case memorável até agora? A gente pode falar de um case interessante, foi o caso da PetroRio, né, que foi uma empresa ali que fazia revitalização de campos de petróleo que estavam largados, já não produziam, abandonados pela Petrobras, e eles, a partir de várias técnicas da indústria, eles conseguiam estender a vida útil desses campos e aumentava a produção e remunerava ali o investimento deles. Então, uma empresa aí que fez aí primeiras perfurações no campo de Polvo, depois compraram um frade, um pedaço aqui, um pedaço ali, agora em novembro também vai completar 100% do campo de frade da Petrobras, aí compraram também Tubarão Martelo e já fazem a ligação e conseguem sinergias, em vez de com voos de helicóptero, em vez de fazer tantos voos, Petrobras ela tinha uma cultura assim de gastos e não olhava tanto eficiência, até porque são campos que têm um tamanho, uma produção muito menor do que os campos do pré-sal, né? Então, uma empresa ali que conseguiu ali pegar um ativo que a princípio estava depreciado e tornar um modelo de negócio que naquele patamar de Brent, que ela já entrou e já saiu, né? Da recomendação era o Brent, ele chegou a 60, depois aí vem a crise, e remunera muito bem, uma empresa que não estava sendo avaliada aí pelo mercado, o mercado não estava olhando tanto para ela, mas a gente entendeu que foi, na verdade, um case que é uma empresa acho que tem um bom futuro, mas é questão de preço e ela acabou não ficando na carteira, né? Enfim, acho que é um case... Turbinaram o Fusca, a empresa que turbinou o Fusca. É interessante, Rodrigo, assim, eu fui analista da Petrobras há muito tempo, né, como crédito, depois em asset também, no sell side. E, assim, lá em 96, por aí, elas estavam ali desenvolvendo campos de 1.000 metros, né? Era uma coisa assim, puxa vida, 1.000 metros. E tinha, assim, um projeto, que eu vou dizer assim, levar o homem para Marte, que era o P2000. A
a Petrobras furar 2.000 metros, que era que nem hoje, puxa, vamos levar o homem a Marte, um dia nós vamos chegar lá. E hoje nós estamos falando de 7.000, 8.000 metros, né? Uma tecnologia evolui, né? Justamente campos que basicamente não tinham valor comercial, né? E hoje se tornam comerciais. Não é que tem petróleo ou não tem petróleo, se eles são econômicos ou não são econômicos. E a tecnologia é o que faz a diferença. Não é nem questão de achar petróleo, é a tecnologia por trás disso e como extrair esse petróleo ao menor custo. Então é impressionante acho que a evolução da indústria de petróleo, como também de mineração, outras indústrias, né? Eu fico comparando com o dentista, né, que a gente vai na cadeira do dentista, aquele mesmo motorzinho que não sai daquilo, e o petróleo, né, e a mineração, é um desenvolvimento muito rápido, né, quase que impressionante, né? Se a gente não consegue imaginar... O civil também, né? Tirando exceções, todos, ainda é feito de forma igual há 50 anos. 40. Né, você fazer aquelas lajes, né, botar aquelas escoras de madeira, montar aquelas formas, né, jogar o concreto em forma de madeira, uma coisa assim. Brasil, né? Lá fora é aço, estrutura de aço, é muito diferente. O Brasil ainda está muito atrasado. Né, o que sobra de material, né, desperdício de material, de tábua, de resto de material, é impressionante. E aí as obras, sei lá, o tempo que leva hoje para fazer um prédio, não sei quão mais rápido era do que há 30 anos, né? Assim, com a mesma engenharia. Enquanto que na China eles montaram lá o hospital de campanha, um gigante, e depois desmontaram. Questão de pouco tempo, né? O próprio Empire State, né, que foi feito tudo em estrutura de aço, há 90 anos atrás, o Brasil acho que não tem condição de fazer um Empire State hoje, com todo o conhecimento. Mas é interessante isso. E já tem, por exemplo, outras indústrias que são estado da arte, né, como a WEG, né, que você comentou, que acho que a Ferbasa também, né, todas as minas da Ferbasa são super modernas. O agronegócio brasileiro também, né, a produtividade do nosso agro também é muito boa. Então, acho que varia, né? Em compensação, a logística e o armazenamento complicam, né? É tudo caminhão velho, né? Caminhão velho com pouca carga. Não, hoje nossos caminhões viraram silos, né? Porque não tem onde guardar os grãos. Então você vai lá no Porto de Paranaguá, 40 quilômetros de fila de caminhão, né, o Porto de Santos, que basicamente estão estocando milho e soja em cima de caminhão, porque não tem armazéns, né? Uma coisa impressionante, né? Essa falta de estrutura, né, do Brasil em relação à produção cresceu muito mais rapidamente do que a estrutura, do que a logística. Em os portos também não estão adequados ao volume que vem do campo, né, para colocar dentro do navio. Aí realmente fica fazendo fila de trem, fila de navio, impressionante, nosso atraso logístico. Werner, me fala uma coisa, quais são as suas favoritas hoje? As minhas favoritas, elas não mudam muito, né? Quando a gente comentou há um ano atrás, que era Júlio Simões, né, Tupi, Ferbasa, se não me engano. Então, essas três continuam. E nós incluímos a Kepler, né, que o Rodrigo comentou, e São Martinho, né, outra empresa que a gente está muito otimista com elas. Então, eu diria hoje que basicamente são essas, né, e a Tupi, né, Tupi já e a Schultz também, há um ano atrás, era favorita, né, e continua. Então, não mudou muito, não. Acho que Kepler e São Martinho do agronegócio, então, basicamente, são esses principais nomes, nossas grandes favoritas. Aí, setor industrial, setor do agronegócio e um setor logístico, né? Acho que esses três setores, e se combinam. Cada um setor está ligado ao outro, a mineração também faz Ferbasa, mas também tem a logística, né? E a questão do câmbio, né? Que nosso turbo é o câmbio. Então, já desde 2015 nós usamos o câmbio como um fator de defensivo, de hedge, né? Então a gente sempre viu o câmbio como hedge e até agora não muda a opinião, a gente usa todas as incertezas, o câmbio, eu acho que é a rainha de todos os hedges. Então, dólar, né, o hedge cambial. Você falou de metal leve. Você tem metal leve aí também? Temos metal leve, né, uma posição menor, bem menor do que tivemos no passado. Inclusive, esse ano nós indicamos os conselheiros de administração e fiscal, ambos foram eleitos. O Reginaldo Alexandre, que tem uma figurinha, temos carimbada, inclusive foi de Petrobras. O Reginaldo é colega meu do CIT desde a década de 90, né? E o Mário Probst, que é o fiscal, ele foi sócio da KPMG, passou em Pão de Açúcar, em Ultrapar, né? Ele passou em várias empresas, já foi da Metal Leve, nós já indicamos o Mário da Ultraleve. É uma pessoa
também com digamos, ele é da comunidade alemã, foi sócio da KPMG, quer dizer, digamos, uma pessoa com conhecimento, né, sólido de né, questão fiscal, contabilidade, mas hoje nós somos uma posição menor, né, porque nós percebemos que há mais potencial, por exemplo, em Tupi, em Schultz, do que na Metal Leve, mas também mantemos o papel, mas em percentual menor. E acreditamos, viu, Thiago, numa surpresa aí, né? Acho que o setor de reposição, né, o que chamam de aftermarket, a Argentina, que o pessoal acha que a Argentina é negativo, né, e a própria retomada da indústria automobilística, principalmente porque a Europa teve muito problema, então o Brasil supre, né, são os mesmos produtos, né, são as mesmas montadoras, então a Metal Leve tem tecnologia para fornecer para um Audi no Brasil, como na Alemanha, ou qualquer parte do mundo. Por exemplo, se tem aqui uma Audi, mas pode ser uma Porsche, pode ser qualquer BMW, qualquer produto. Então, a Metal Leve vem aí com dividendos interessantes, né? Então, é um caso que a gente olha muito mais o dividendos do que o crescimento, né, do que o ganho, digamos, de capital. Mas dividendos é importante, né? Ela paga sempre, acho que é a única empresa que paga 100% do lucro, né, o payout, nos últimos 5 anos, por isso todo o lucro é convertido em dividendos. E exemplo da Ferbasa é uma fundação, né, a Fundação Mali, também a família doou 100% das suas ações, se não me engano, em 61. Então, uma fundação aí que vive dos dividendos, né, e também para filantropia, para vários segmentos, não só filantropia, mas também questão de alimentação, uma boa alimentação. Então, a gente gosta muito aí da Metal Leve, né, ou Mali. Tem alguma dessas empresas que fez IPO recentemente que você se interessa? Olha, Thiago, por mais que eu tenha tentado, né, eu nunca consegui comprar um IPO, né? A minha esperança que a Vamos me permita, que a gente gosta muito da Vamos, já vimos o resultado trimestral dela, mas o pessoal não põe barato, né? Todo mundo já põe no preço justo. Então, quando eu olho, para mim entrar no IPO, ela tem que estar num preço melhor do que minha pior. Minha ação mais tem menos potencial, né? Quem entra tem que ser melhor, porque assim, eu não conheço a história, não conheço governança. No caso da Vamos, a gente conhece, então a gente já conhece o grupo, não é um nome tão novo assim, mas é questão de valuation, né, de valor. Mas assim, a setor de construção, nós temos a Trisul. Eu fui comprar a Trisul em 2009, 3 anos depois do IPO, né? Então demorou 3 anos para a gente comprar a IPO. Então, nossa carteira não tem nenhum nome aí recente de IPO. Nessa leva aí também, olhamos e não encontramos nada assim. Ótimas empresas, né? Mas o fato de ser ótima não significa que está barata, né? Então, é uma questão de precificação, de valor e principalmente de disciplina. A gente tem a disciplina de valor, e aí, no fim, acabamos não encontrando nada que fosse mais atraente do que a gente já tem em carteira. A grande novidade que você disse até agora, pelo menos para mim, é São Martinho. Conta mais desse case pra gente. Lucas, São Martinho, né? Eu até contei também numa das nossas resenhas, porque eu sou agrônomo, né? Eu sou formado em 81. E a São Martinho, né, que é a sede dela em Pradópolis, fica a 15 quilômetros da cidade onde eu estudei Jaboticabal. Então, desde a época década de 70, a gente tinha lá uma das matérias que era a tecnologia do açúcar e do álcool, né? Álcool, na época chamava-se álcool, né? E a São Martinho era uma empresa que nós visitávamos, né? Era uma referência já na década de 70. O meu vizinho de República morava na minha frente, né? É o Agenor Pavan. Hoje ele é diretor industrial. Eu conheço o Agenor desde quando ele tinha 16 anos, né? Ia jogar truco com a gente, atravessava a rua. Então eu conheço São Martinho há muito tempo, né? E é um exemplo, talvez a empresa mais rentável do mundo, do setor, uma empresa talvez uma das mais sustentáveis, né? Com geração. Primeira empresa que fez mecanização, colheita de mecanização, né? Enquanto todo mundo fazia queimada, a São Martinho foi pioneira na mecanização. E hoje, já com tecnologia 5G, controle de todo o seu maquinário, né, seus veículos móveis. Então, a São Martinho é um exemplo em tecnologia, né, digamos, em ESG, por todas esse pioneirismo, né, que ela tem. Então, assim, e também, fato aí extraordinário, que foi a ação que a Copersucar ganhou na IAA, né, contra o Instituto do Açúcar, de 17,5 bilhões, e a São Martinho tinha 13% da Copersucar. Então, toda essa ação se reverteu também para a Copersucar, e para São Martinho, mais ou menos, ela tinha 2,1 bilhões. Esse é um precatório que tem sido recebido, IPCA mais 6,
né, tem mais aí 3 anos para receber. Então, é um dinheiro extra que está entrando na São Martinho, né, isso não é precificado. Hoje, a São Martinho vale menos do que seus canaviais, suas terras próprias. Então, você pega a terra pelo valor, né, do hectare e o canavial em cima, é maior do que a São Martinho, com as suas 4 usinas e todo o equipamento que ela tem, né, o material que foi já investido na companhia. Então, para nós, é um das top 5, assim, e o que eu conheço já há mais de 40 anos, né? Então, a gente está muito bem tranquilo em relação à gestão, governança, conselheiros também a gente conhece lá. Inclusive, nós indicamos por muitos anos, né, o Murilo Passos, que hoje ele é o presidente do conselho, né, e nós indicamos o Murilo para ser conselheiro, né? Então, estamos muito felizes, né? E ano passado, né, agora, a Valor, né, indicou a São Martinho como a melhor empresa do Brasil, né? Foi escolhida como a número 1. Isso no ano ruim. Imagine agora, em 2021, né, se no ano ruim já foi a melhor do Brasil, imagine o próximo ano, que vai ser muito melhor do que esse ano e muito, muito melhor do que 2019. Então, estamos muito otimistas aí com a companhia. E o resultado, inclusive, saiu hoje, né? Deve estar saindo. Se é que já não saiu, mas eu não vi ainda. Qual empresa você acha que vai ser a típica empresa small cap americana de crescimento nos próximos 10 anos? Assim, qual empresa você acha que tem chance de ser a próxima VEG? Eu vou citar a Tupy, porque a Tupy ela já é uma empresa inserida nos Estados Unidos. Então, 60% das receitas da Tupy está nos Estados Unidos, né, com as John Deere, Case, Case agora, a aquisição da Texid, né, a Ford, Chrysler, né? Então, todas as grandes montadoras são clientes da Tupy. Então, ela fez uma aquisição no México, né? Cresceu 60% em 2013, está fazendo uma nova aquisição agora, né? Ainda sob a análise do CAD, que vai dobrar de tamanho. Então, tem muita tecnologia, né? Uma empresa, a gente compara Magazine Luiza com Tupy, eu acho graça, né? Porque o nível de tecnologia envolvido na Tupy é muito mais... digamos, uma coisa muito mais barreira, né, muito mais sofisticado, tanto que tem poucas empresas no mundo, né? Então, assim, e-commerce, quantas empresas tem no mundo? Até a pizza da esquina eu compro através de e-commerce, né? Agora, você fazer um bloco, né, daquela tecnologia, a sofisticação, e aí agora estão desenvolvendo, por exemplo, motores para usar o hidrogênio, né, que será o combustível do futuro. Então, ela atua junto com as montadoras, né, nesses novos soluções, o gás natural crescendo, né, como combustível, né, o biogás. Então, as novas tecnologias são realmente muito promissoras. E, pelo fato de ela estar nos Estados Unidos, né, junto com as montadoras, eu acho que tem uma rota de crescimento muito grande. Uma vez consolidado a aquisição da Texid, provavelmente daqui 4, 5 anos haverá uma nova aquisição, né, talvez até diversificando um pouquinho, né? Então, eu acho que é uma empresa que vai ter muito, muito crescimento, por desenvolvimento de produtos e também por aquisições. Então, estamos muito otimistas em relação à Tupy. Nós estamos num ano complexo, aconteceu pouca coisa nesse ano. Eu acho que a retrospectiva vai ter no mínimo umas 5 horas de duração na Globo no mês de dezembro. Eu quero saber qual foi a performance da Trígono neste ano. O que aconteceu? Quais foram as principais medidas que vocês tomaram frente à pandemia? Olha, Lucas, eu tenho o prazer de anunciar aqui, né? Eu não sei se outros poderão fazer o mesmo. Todos os nossos fundos, né, da Trígono estão praticamente no positivo, né? Então, isso é uma grande satisfação, né, de poder ter um desempenho positivo aí no ano tão, digamos, vamos dizer, problemático, né, assim, problemática e de muitas dúvidas. Então, o que nós fizemos? Assim que surgiu a questão da pandemia, logo depois do Carnaval, nós concentramos a carteira em poucas empresas. Por exemplo, no Flagship, nós tínhamos, se não me engano, 19 empresas, hoje nós temos apenas 11 empresas. Então, reduzimos a quantidade, né? E focamos também naquelas empresas com, digamos, a melhor qualidade de crédito. Minha formação profissional foi crédito, né? Digamos, na carreira já profissional, né? Apesar de agrônomo, mas eu sempre trabalhei 25 anos em crédito. Então, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, aquelas empresas estariam, digamos, absolutamente confortáveis em relação a atravessar os problemas sem nenhum tipo de problemas de liquidez. Não é liquidez das ações, liquidez do seu caixa. Então, nós concentramos em qualidade do balanço, né, que eu chamo de crédito, e também empresas que se destacam, né, como líderes de mercado, ou têm nichos
e também a questão do câmbio. Então, focamos empresas com balanço forte e com uma boa parte das suas receitas vinculadas à moeda estrangeira, ou porque os preços são dolarizados, como o caso da Ferbasa, vende aqui e exporta, mas o preço da Ferbasa é dolarizado. Agronegócio, né, dado até minha formação, meu conhecimento do setor, e também o setor de logístico. Então, nós privilegiamos esses setores, né, e também buscando a proteção através do dólar. O segundo trimestre, ele ainda foi complicado, porque as empresas reduziram a produção, o mercado não foi percebido. Esse terceiro trimestre, nós estamos agora encerrando essa semana, os resultados mostrarão, né, porque as vendas retomaram, né, a produção retomou. O quarto trimestre será ainda melhor, não tenho dúvida que o quarto trimestre será melhor do que esse terceiro, que vai surpreender. E eu acredito, né, eu sou uma pessoa otimista, que 2021 será melhor ainda, né? Então, a gente vai pegar o quarto trimestre como uma referência, ainda sob efeito de pandemia, né, não é totalmente, digamos, normal, mas 21, né, se vier vacina, nós estaremos nos aproximando da normalidade. Então, estou bem otimista aí com esses, digamos, setores, né, essas questões, por exemplo, a questão do câmbio, e o tipo de empresa que nós investimos, né, mas isso vai ser percebido a cada trimestre, né, não vai ser de uma tacada só. Esse terceiro já vai mostrar, né, essas escolhas, e eu acho que o efeito surpresa, né, no mercado, como foi o caso da Tupi, e como serão outros casos, né, que serão já divulgados nessa semana que se encerra o earnings season, né, a divulgação dos resultados, até sexta-feira, né, dia 14. Você se considera, Werner, um otimista por excelência? O que o otimismo te traz de bom na hora de investir, na hora de estar no ambiente de renda variável? Eu acho que por natureza humana, né, eu sou um eterno otimista, né, até quase um caso perdido, né. Sempre acho que as coisas poderão ser melhores, né. Eu acho que pelo menos o otimista vive melhor, não sei se vive mais, mas ele vive mais feliz. Mas por outro lado, né, a minha carreira né, digamos, profissional, ela sempre foi do lado do risco de crédito. Então, ao mesmo lado que eu sou otimista, eu tenho que ser muito cuidadoso, principalmente, digamos assim, até meu emprego, a minha vida profissional que estava em jogo. E fui diretor também de risco no Citi e na Western, onde não é mais o dinheiro proprietário, como era a questão do banco, né, mas assim, de terceiros. Então, você tem uma carteira, né, de um fundo de crédito, e parte dos fundos DIs com papéis, né, com risco corporativo, né, nos exige bastante cuidado, em relação, independente do meu otimismo, né? Então, esse cuidado, de análise das empresas, então eu acabo mesclando, né, ao mesmo tempo, um lado eu sou cuidadoso, né, porque a gente tem toda essa, minha formação mesmo foi em relação a risco, e por outro lado, eu sou otimista, e isso né, sempre acreditando que a gente vai ter um bom investimento, uma boa rentabilidade, né, e que amanhã será melhor do que ontem, né, do que o passado. Então, acho que essas duas combinações, né, do lado, digamos, psicológico, né, humano, né, pessoal, e do outro lado, a minha formação profissional, né, em relação a realmente o treinamento que a gente teve e as situações, né, várias crises, né, acho que pelo menos umas 12 crises, situação de muito estresse. Eu me lembro como eu era diretor de risco, né, e de crédito lá do Citi 2002, aquela situação de Lula, né, que assim, o nosso chefe para a América Latina era um mexicano, tinha um que assim, Brasil se vá. Eles acreditavam que o Brasil ia uma situação de Argentina hoje, né, de insolvência, e eu era responsável por isso aqui, né, defender nossas posições. Eu tinha assim, um telefone do presidente do Banco Marim, porque se tivesse que fechar os fundos para resgate, tinha que avisar o Marim, vamos fechar os fundos porque não vai ter dinheiro para resgate. Isso que eles acreditavam lá fora, né? Nós aqui não. Então, acho que vivendo essas situações, né, de muito risco, né, 11 de setembro, depois 2008, agora a pandemia, né, mas a gente vai, né, se talhando, né, passando por isso e não vou dizer nos acostumando, mas já passamos por isso antes, né, e a gente acredita que de uma forma ou de outra, mais essa crise será ultrapassada. E amanhã, acho que, né, o futuro será melhor do que foi o passado. Então, acho que é uma questão pessoal,
mas também a questão profissional, né, de como combinar, né, vou dar crédito porque acho que alguém vai pagar, não é isso aí, né, tem que estar embasado, não é no achômetro, não, na crença. E a gente também, outra coisa, eu nunca gostei de garantia. Se você vai conceder um crédito por garantia, então melhor não conceder o crédito, não é? Porque você não tem essa certeza, e a garantia não é a garantia que vai digamos, salvar um crédito problemático, como alguns pensam. Não é, é um falso conforto. Garantia é um falso conforto. Eu concordo com o Werner, eu digo mais, otimismo é uma estratégia de investimento. Enquanto a gente está falando aqui, eu estou vendo o MSCI World, né, que é um índice aí que consolida todas as bolsas do mundo. Enquanto a gente fala aqui, o MSCI World está na máxima, né? Então, o recado que se passa é quem foi otimista até hoje sempre ganhou dinheiro, né? Qualquer cara que comprou ações em qualquer momento da história e não vendeu, né? Ou seja, foi um otimista, ele está no lucro. Às vezes mais no lucro, se comprou na mínima lá de março, às vezes menos no lucro se comprou em janeiro desse ano, mas não importa. O cara que comprou ações pelo mundo aí, né? Obviamente que nem todos os mercados estão na máxima, mas na média os mercados estão na máxima. Aqui o MSCI World, ele inclusive é medido em dólar, então o patrimônio da humanidade está na máxima, pelo menos patrimônio em ações. E aquela história, né? Tem um ditado que diz mais ou menos assim: no mercado, os pessimistas ganham batalha, os otimistas ganham a guerra, né? E é o que está acontecendo agora. Pelo menos neste instante, qualquer pessoa que comprou ações em qualquer momento, né? Pensa no pior dia da história da humanidade. Se você comprou ações naquele momento, você está no lucro, né? Eu acho que é uma mensagem pró-otimismo. Otimismo não é ser, vamos dizer assim, leviano, não é ser, como é que se fala? Idiota, né? Não é ser uma pessoa que não estuda, ingênuo, não é ingênuo, melhor de tudo, não é ser ingênuo, não somos otimistas, mas eu acho que até o cara ingênuo, vou até defender o ingênuo aqui, o cara que é ingênuo, porque no fundo ali é difícil você ser racionalmente otimista, né? Porque o mundo está desabando. Talvez o certo seja mesmo ser ingênuo e falar, cara, uma hora esse negócio volta para cima como sempre voltou, né? Então, até o otimista ingênuo, ele se deu bem, né? Todo otimista se deu bem, o ingênuo, não ingênuo. E, obviamente, que o cara que não foi ingênuo e selecionou boas ações a bons preços, se deu melhor ainda, né? Então, o otimismo, ele é uma estratégia vencedora. Tiago, em 2008, outubro de 2008, eu fui para a Europa fazer um roadshow, né? Tentar vender nossos fundos small caps, né? Eu vou dizer até ingênuo, como se naquele momento, né, setembro foi o mês que o Lehman, né, quebrou. Então, eu fui lá, fiquei 3 semanas, né, visitando grandes investidores, inclusive que já eram nossos investidores, escrevi uma resenha. Depois, uma das nossas resenhas atuais, eu transcrevi a mesma resenha, uma carta para estrangeiro montando o Brasil, 30 anos para trás, quando aconteceu com o Brasil todas as crises. Desde 82, que eu sofri da crise, né, eu comecei a trabalhar na recessão de 82, a pior recessão no Brasil, então eu sofri da crise. Talvez isso tenha me moldado. E assim, eu só tive resgate. Por mais que eu tentei vender, essa janela de outubro de 2008, se não me engano, até 2011, subiu 350% em dólar. Foi a melhor janela que eu já vi, né, de ganho em dólar em período tão curto. Então foi um momento histórico, né, e eu ingenuamente tentando vender, né, e atrair e não consegui um único centavo, né? E agora, né, a gente está vendo novamente, o S&P recuperou acho que 60% em muito pouco tempo, né? Talvez um dos maiores V-shape, né? A inclinação de queda e retorno. Então, acho que nas crises, né, que surgem as maiores oportunidades. E, mais uma vez, está sendo comprovado. Agora, infelizmente, as pessoas se retraem, né? O behavior, né, o comportamento humano, ele é muito mais de você se proteger, né, do que você atacar. As pessoas se defendem, correm na manada, achando que mais um entre 1000 é um fator de proteção, né? Acho que é bem comportamental. A gente tem um veículo de imprensa aqui, né, o Suno Notícias,
Mas então a gente conhece um pouco do mercado de noticiário e tal, né? E a gente sabe que notícias trágicas, elas trazem mais audiência. A gente tem que entender um pouco o modelo de negócios da mídia tradicional. Quanto mais audiência, mais publicidade você vende, mais assinantes talvez você vende. E, infelizmente, a natureza humana faz com que as pessoas prefiram clicar em notícias trágicas, né? E tem um portal aqui que chama Só Notícia Boa, né? E daí você entra lá, quer ver? Olha só as matérias. Menino conta história dele no Dia Mundial da Doação. 7 benefícios do alecrim. Erva daninha impede que câncer de mama se espalhe. Essas matérias aqui ninguém clica, né? O que o pessoal quer é notícia trágica, de corrupção. Então, o ponto é, o que eu quero dizer é o seguinte: quem consome muito noticiário não consegue ser otimista, e no campo de investimentos, os otimistas no longo prazo ganham como estão hoje. Pelo menos hoje, até hoje, quem comprou no pior dia da história da humanidade de ações e não vendeu, está no lucro. Quando eu fui para ser o site da corretora, eu saí do corporate do Citi, né, e fui lá para... Inclusive, minha última entrevista, né, mudado... Os bancos, eles têm várias empresas dentro deles. Então, eu estava no corporate bank, é o banco de crédito das grandes corporações, e fui fazer ser o site da corretora que estava debaixo de Capital Markets. Quem que era o chefão lá? Era o Monforte, né, que hoje está no Banco Brasil, conhecido Banco Brasil, depois fez a Pragma. Mas o Monforte foi contratando pessoas, inclusive, quem ia ser o chefe da corretora? Ele escolheu um jornalista, Sidney Basile, que foi da Gazeta Mercantil. Ele formou a Miriam Leitão, formou a Ângela Bittencourt, formou a Mária Luque. Quer dizer, todas essas jornalistas hoje, né, digamos, as mais conhecidas, foi o Sidney que formou. Eram todas as foquinhas lá do Sidney. E ele falava assim, né? Por que escolheu? Porque é uma pessoa de informação, de notícias. Ele fala assim: o jornal, a notícia que vende é assim, o homem mordeu o cachorro. Se você colocar assim na capa, o cachorro mordeu o homem, não vende jornal. Mas se você botar o homem mordeu o cachorro, aí vende o jornal. Então, é esse tipo de notícia, né? Então, assim, é uma coisa absolutamente estranha, né? E assim, a tragédia, né? A gente vê lá na televisão, é a tragédia que realmente vende, mas as coisas, acho que você falou muito bem, Thiago, as coisas boas, né, ninguém anuncia. Infelizmente, tem um jornal aí que fala, a notícia boa do dia, uma notícia, eles põem lá, a notícia boa do dia, né, destacava uma única notícia e 10 tragédias. E nem vou botar a culpa na imprensa, porque a imprensa é um negócio como outro qualquer, né? Eles querem maximizar o lucro. Eu boto culpa na natureza humana que prefere se engajar com um noticiário negativo. Não sei porquê, herdamos isso dos nossos ancestrais. A gente presta mais atenção, talvez, no leão vindo na nossa direção do que na borboleta vindo na nossa direção. Talvez tenha sido essa, vamos dizer assim, a razão histórica, evolutiva da gente prestar mais atenção nas coisas ruins do que nas boas. Não sei, estou chutando aqui, não sou biólogo, mas a nossa natureza é essa. E a imprensa explora essa fragilidade nossa, e quem lê jornal é difícil você ser investidor, porque é só notícia trágica, né? E o fato é que quem está aí investindo na Bolsa, tá certo que é o MSCI World, não é o MSCI Argentina, né? Não é o MSCI Venezuela, é o MSCI World, que, de certa forma, pega a média do mundo, e na média do mundo estamos na máxima, ou seja, quem comprou em qualquer dia antes de hoje está na máxima. Parabéns para quem teve esse otimismo. Pergunta: entre livros, relatórios e notícias, quais vocês leem mais? Livros, relatórios e notícias. Cara, eu leio muito relatório, eu leio muito artigo, tá? Eu tenho lido cada vez menos notícia e cada vez menos livro. Não que livro não seja bom, mas eu tenho aprendido que artigos na internet, eles vão mais direto ao ponto. Geralmente eu estou querendo aprender, por exemplo, aqui de finanças. Quero rever o que é o F-score lá, né? Ou o M-score, Z-score, que são alguns scores de crédito, né? Talvez o Werner saiba falar bem melhor do que eu a respeito desses índices. Cara, eu simplesmente vou lá e leio aqui no site da Suno, inclusive tem, né? E
e me informo. Eu prefiro fazer isso do que ler um livro inteiro de finanças e tal, porque eu já li muito na vida no passado. Então eu prefiro ir direto ao ponto, nada contra quem quer livros. Aliás, eu escrevo livros, né? Mas eu tenho preferido ler artigos atemporais ultimamente. Eu gosto muito do clipping, né? Então, hoje em dia, então, por exemplo, o setor de petróleo e energia, apesar que a gente investe pouco, né? A gente até investe em gás, nós temos investimentos no setor através do gás. Mas eu gosto muito do clipping, né? Porque se você tem lá um título qualquer, né? Uma notícia muito curtinha, pô, me interessou, aí você vai ler e geralmente são poucas linhas, né? 15, 20 linhas. Então, a gente vê vários setores, né? De setores diferentes da bolsa, né? Da economia. Então, o clipping ele é muito eficiente, né? Porque tem como eu falei, do Sidney. O Sidney, inclusive, quando você soltava um relatório, tinha que ter um título, né? E o Sidney tinha que aprovar o título. Como jornalista, não, isso aqui tá legal. Então, o clipping, eu acho que é uma forma muito efetiva, né, de você rapidamente bater o olho, puxa, isso aqui me interessa. Aí você vai lá e lê a notícia. Então, outras notícias, não, isso aqui não interessa, interessa. Então, você consegue ter muitas notícias rapidamente e focar naquilo que realmente te chama atenção, ou eventualmente, autor, agora investindo em gás, todos os clippings de gás, você vai olhar, né, as notícias relacionadas a gás, ou mesmo setor imobiliário, vai mudar a taxa de juros, vai mudar a questão de critério, né, sei lá, de seguro, qualquer coisa, né, então você vai prestar atenção naquelas notícias relacionadas. Então, eu gosto muito do clipping. Por fim, para terminar, para amarrar esse podcast, a gente vai enfrentar no médio prazo uma reorganização da economia no pós-pandemia. Eu quero saber de vocês quais serão os setores que vão ser ponta de lança, onde vocês querem estar nesse momento de reativação da economia. Lucas, já estamos, né? Eu acho que toda a crise, né, que a gente aprendeu, as pessoas não param de comer. Então, o agronegócio, né, e o Brasil, o celeiro, digamos, sempre a gente aprendeu, o Brasil é o celeiro do mundo, né? E uma determinada companhia aqui, né, a Kepler é o celeiro do Brasil, digamos assim. Então, o agronegócio, né, e o setor também é alcooleiro, né, o etanol, né, a questão dos biocombustíveis, agora com o Biden vai ser mais importante ainda. Então, a gente vai privilegiar esse setor. E também não existe consumo se não existe produção, se não existe, digamos, a logística. Então, assim, a gente acredita que o setor industrial, né, que atrás de um produto sempre tem uma produção de algum produto, algum bem. Então, nós estamos posicionados no setor industrial, mas focado aqui nos setores de transporte pesado e também na logística. E, por fim, as coisas são produzidas a partir de matérias-primas, né? Você depende, o aço inox, tá? Se você olhar para o lado, você vai ver alguma coisa de aço inox, né? Se você olhar, tudo tem tinta, tudo tem pigmento. Então, as posições nossas em Ferbasa e na Tronox, né, uma relacionado à siderurgia, né, com matéria-prima, e outra relacionada a pigmentos, né, plásticos também, vão estar em todos os produtos. E a China é o grande motor. Então, a China será o elemento catalisador, né, de preços, né, tanto na indústria de siderúrgico, como também de pigmentos, né, e também como alimentos, né. O Brasil, cada vez mais, é o grande fornecedor de alimentos para a China, mas para você levar o alimento para qualquer ponto, você precisa da logística, do transporte, né. Então, no fim, a gente fecha esse ciclo com todos esses setores, essas empresas. Então, no fim, acho que China é o grande motor, será cada vez mais importante, né? E quem abastece a China certamente estará, digamos, bem acompanhado, né? Ou bem demandado por seus produtos. Eu já fiz até com você um podcast falando como investir nos próximos 10 anos, né? Eu comprei, não é de hoje, tá? Eu sei que para muita gente é modismo e tal, mas tem palestra minha falando disso no passado. Eu comprei muito mais cedo que a média das pessoas essa questão da digitalização. Eu acho que o investidor, aliás, eu acho que o consumidor está cada vez mais formando sua opinião online, né? Isso vale para tudo, de churrascaria a pizzaria, a político, a qualquer coisa. As pessoas, as empresas estão formando suas opiniões online e, por conta disso,
eu acho que a gente está vendo a maior mudança de market share da história da humanidade. Eu li que mais de 90% das empresas do SP500 estão perdendo market share, geralmente para empresas ágeis que têm aí um viés de digitalização forte, né? Eu brinco que são os Bradescos do mundo, perdendo o mercado para os Nubanks e bancos Inters do mundo. Isso está acontecendo em praticamente todos os setores, né? Quem se digitalizou, quem criou uma experiência do usuário com muito menos fricção, quem está divulgando sua marca online melhor que os outros, tende a ganhar market share, e por conta disso eu compro muito essa ideia da empresa digital, né? Então, empresas que eu gosto, né? As FANG, eu sempre falei isso, né? Facebook, Apple, Amazon, Google, eu acho que essas daí tem que ter no portfólio. Gosto muito de Facebook e Google nesse preço, Apple menos, Amazon menos, mas são empresas que tem que ter no portfólio. E eu acho que as empresas que estão se destacando dentro dessas plataformas, todo mundo deveria ficar de olho, né? Então, lá fora eu gosto de uma empresa menor, aí falando de small caps, eu gosto de uma empresa chamada Revolve. Aqui no Brasil, infelizmente, temos poucas empresas listadas que estão nesse processo de digitalização, então fica um pouco mais difícil falar, mas eu compro muito essa ideia de digitalização. Acho que a empresa do futuro tem que estar muito forte com isso no seu DNA. É interessante, Thiago, assim, voltando também lá para os anos 80, né? Então, dois bancos que eram assim, importantes, hoje são muito mais importantes, mas o Itaú, ele criou lá a Itautec, né, que era a sua empresa de tecnologia na época, e listada em bolsa, assim, eram uma das empresas mais valiosas. E o Bradesco com a Cid Informática. Então, os dois bancos, e o Bradesco, o Banco do Brasil foi com a Cobra não foi para frente, mas os dois bancos que tiveram empresas de, digamos, de tecnologia na época, né, era todas suas máquinas, né, Caixa 24, assim, se destacaram, e no fim, o que aconteceu com os outros? Elas foram comprando tudo, né, os bancos ficaram, Banco Mercantil de São Paulo, né, aquela coisa tradicional, aqueles bancos antigos, foram ficando pelo caminho. Então, hoje nós estamos num movimento nas fintechs parecidos, só que os bancões estão sendo atacados, né, como você falou, os bancões vão sendo atacados pelas fintechs, né, pela digitalização, mas no passado foram esses bancos que investiram em tecnologia que se destacaram, e novamente agora eles vão ser vítimas também bom, eles podem se mover também, né? Não quer dizer que eles vão ficar parados. Então, mas assim, é uma grande discussão. Acho que você tocou num assunto interessante. A Itautec, lá atrás, acho que a Itaúsa tinha até ações uma época, ela era até listada, nem sei como é que está mais isso aí. E lá atrás foi um movimento de verticalização por conta das barreiras protecionistas brasileiras, né? Não foi algo, vamos dizer assim, que veio de dentro das empresas, no movimento de colocar o cliente no centro, criar a melhor experiência para o usuário. Foi um movimento de tipo, putz, não dá para comprar o que tem lá fora, então a gente faz mesmo, né? Tipo, foi assim, já que não dá, vai com isso mesmo, né? Mas não foi algo botando o cliente no centro, que eu acho que boa parte dessas empresas começam a colocar, né? O sistema financeiro brasileiro, não é segredo para ninguém, a satisfação do consumidor é muito baixa e o lucro é muito alto. Isso abre um espaço muito grande para quem tem uma visão um pouquinho mais pró-cliente, né? E eu acho que esses bancos, ou boa parte deles, ainda não tem isso. Eu estou aqui com uma apresentação na minha frente do NPS, né, que é uma métrica de satisfação de cliente dos principais bancos. E os grandes bancos brasileiros aqui, os 5 maiores bancos brasileiros, o melhor deles está com 14 e o menor está com -4. O Nubank está com 66 e o Banco Inter 47. Essa é a fonte da Opinion Box Insights. Está numa apresentação que eu recebi. O famoso dormir em berço esplêndido, né? Eles ficaram lá achando que estavam em berço esplêndido e não aliás, acordaram. Isso é outro, acho que é outra tendência que tem a ver com o que eu falei. Nunca foi tão fácil criar uma marca, nunca foi tão fácil destruir uma marca. Então, eu acho que gestão vai ser cada vez mais importante que vantagem competitiva, porque tem até um livro que chama The Death of Competitive Advantage, né? Que as vantagens competitivas elas estão indo e voltando muito rápido, né?
The End of Competitive Advantage, que as vantagens competitivas estão indo e voltando muito rápido. As vantagens competitivas dos bancos era ter essa capilaridade de agência. Agora ninguém mais vai em agência, vai todo mundo pro digital. Então essas coisas que às vezes demoravam 50 anos para você replicar, as vantagens competitivas estão tendo um encurtamento muito grande. Isso é bom e é ruim. É bom porque permite a inovação, permite que empresas cresçam mais rapidamente do que antes, e é ruim que não dá para deitar em berço esplêndido. Todo mundo, toda empresa, não adianta, eu sou o Banco Itaú, lucro 30 bilhões de reais por ano, vou descansar em paz. Cara, você não pode dormir de noite, porque vai ter alguém atrás desses seus 30 bi, e os canais digitais, eles permitem um ataque no meio da noite, coisa que antes o cara teria que abrir a agência do seu lado, não dá para abrir 4.000 agências da noite para o dia, e tem gente atacando uma a uma, né? Então, às vezes eu penso nos bancos, eu me lembro um pouco daqueles filmes Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, estourou um portão, daí todo mundo vai lá, que está defendendo, vai lá defender aquele portão que abriu, né? Matar os orcs que estão invadindo. Daí no que você faz isso, estoura o outro portão, daí, putz, começa... É tanto portão para defender que fica difícil. Eu mostrando aqui, né, o pessoal do podcast, que é a terceira onda, né, eu li esse livro em 88, Alvin Toffler. Quer dizer, mal existia computador no Brasil, e ele já falava. O WhatsApp, né, o que nós estamos fazendo aqui, essas videoconferências, em 88, o Alvin Toffler já previa que as pessoas iriam trabalhar em casa, e iriam se comunicar em grupos, né, e é o que a gente está vendo hoje. Ele escreveu, acho que em 84, esse livro aqui. 35 anos depois, é o que está acontecendo, né? A tecnologia, principalmente comunicação, uma coisa assim, que está indo rapidamente, né, mudando a forma, né, de fazer as coisas, e realmente quem se antecipa, né, leva grande vantagem. E os grandes bancos acabaram, acho que pelo tamanho deles, né, ficaram realmente em situação cômoda e agora vão pagar o preço. Quer investir, mas não sabe por onde começar? Manual do Investidor Suno Research, o mindset e estratégia do investidor vencedor. Link na descrição deste podcast. Estamos aqui encerrando mais uma edição do Invista com o Thiago, desta vez com o Werner Roger, da Trígono. Muito obrigado pela sua presença, foi uma hora esplêndida estar aqui na sua companhia. Obrigado, Lucas, obrigado, Thiago, obrigado ao pessoal aqui da Suno, né, o pessoal que nos assiste, ou que nos ouve, foi um grande prazer, né, e se houver uma próxima oportunidade, estaremos muito felizes de estar aqui com vocês novamente. E, Rodrigo, muito obrigado também pela presença, por a gente estar trocando algumas ideias, né, que a gente compartilha algumas ideias, né, temos compartilhados, mas acho que é um prazer estar aqui com você também. Um prazer aí, Werner. Obrigado pela participação, Lucas, Thiago, um prazer aí estar aqui com vocês. Rodrigo Weinberg, analista Small Caps da Suno Research, e temos aqui o fundador da Suno, Thiago Reis, que vai terminar esta edição do Invista com o Thiago. É isso aí, pessoal, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço a presença do Lucas, do Rodrigo, do Werner e também dos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui em mais um Invista com o Thiago. A gente se vê na próxima quarta. Forte abraço a todos.